Ladainha de Nossa Senhora. A palavra ladainha vem do grego, significa rogo ou súplica, e corresponde à palavra rogationes. O vocábulo ladainha indicou sempre a forma de oração coletiva que foi empregada desde os primeiros séculos pelos cristãos que iam em procissão às diversas igrejas ou estações para assistirem ao santo sacrifício da missa, segundo a liturgia do dia. Origem da ladainha de Nossa Senhora. Não é conhecida com precisão a origem da ladainha. Prega-se que se tenha formado pouco a pouco, inspirado pela piedade fervorosa dos cristãos no decorrer dos séculos. São chamadas lauretanas porque, desde o tempo mais remoto, se cantam diariamente na capela de Nossa Senhora de Loreto, na Itália, de onde se espalhou esse costume para toda a Igreja. A forma mais antiga da ladainha de Nossa Senhora é conhecida no fim do século XII, em Paris. Foi aprovada em 1587 pelo Papa Sisto V. A ladainha de Nossa Senhora é um rico florilégio das mais belas invocações com que o povo fiel venera a Mãe de Deus. Das 51 invocações, 3 intitulam Maria de Santa, 12 de Mãe, 6 de Virgem, 12 de Rainha, 3 de Vaso, 2 de Torre e 12 nomes variados. É um belíssimo ramalhete de flores que o devoto da Virgem Maria pode dizer sublime e piedosamente sobre a glória da Santíssima Virgem. A exemplo de outras ladainhas, esta de Nossa Senhora também se inicia com a adoração das 3 pessoas divinas. Isto é profundamente significativo na ladainha de Nossa Senhora, pois Nossa Senhora é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo e templo sacrário da Santíssima Trindade. Toda a grandeza de Maria remonta à graça de sua eleição nos planos eternos de Deus. A veneração da Virgem Maria reforça em nós a fé e nos encaminha a Jesus na verdade da antiga sabedoria. Per Mariam ad Iesons. Meditação bíblica da ladainha de Nossa Senhora. Antes de invocarmos Maria Santíssima, nos prostremos diante de Deus, fonte de todos os bens, e qual miseráveis pecadores que somos, imploramos piedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. A misericórdia de Deus Pai envia Jesus para nos salvar, e a Virgem Maria distribui as graças recebidas do Pai. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Nossa Senhora nos mostra Jesus Cristo, que recebe de braços abertos sua intercessão. Tal como o pelicano, desenho na parte inferior, abre seu peito para alimentar seus filhotes, Jesus abriu seu coração
e derramou o seu sangue para nos salvar. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Nossa Senhora apresenta a Jesus todos os nossos pedidos, e o Rei Jesus alegremente os recebe. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Como filha predileta do Pai, Nossa Senhora mostra o mundo a Ele. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Em atitude de oração, Nossa Senhora olha pelo mundo todo com Jesus. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo e com os 7 dons, apresenta o mundo a seu esposo divino. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Nossa Senhora, filha predileta do Pai, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e esposa do Divino Espírito Santo. Nas 3 primeiras invocações, pronunciamos o nome tão querido e belo da Virgem e relembramos os seus privilégios principais. Santa Maria. Maria significa aquela que está acima de todas. O Evangelho nos diz: e o nome da Virgem era Maria. Santo André de Creta nos diz: ó Santa sobre todos os santos, o tesouro mais vasto de toda a santidade. Santa Mãe de Deus. No Evangelho de Lucas lemos: e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Mãe de Jesus, que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Santa Virgem das Virgens. No livro de Cânticos lemos: como a açucena entre os espinhos, assim é minha amiga entre as donzelas. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa, jardim fechado, fonte selada. Nas 11 invocações seguintes, invocamos Maria com o nome de Mãe, nome que tanta confiança nos infunde. Mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, sua mãe é a Virgem Maria. Mãe que ficou ao pé da cruz. O Evangelho de Lucas, Santa Isabel diz: donde me vem a honra que a mãe de meu Senhor me visite? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Mãe da Divina Graça, isto é, Mãe de Jesus Cristo, Autor da graça e fonte inesgotável de todas as graças, de cuja plenitude todos recebemos. Mãe Puríssima. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Assim, como no desenho, vemos que o lírio é lírio desde sua raiz, Nossa Senhora é puríssima desde sua concepção. Mãe Castíssima. No livro de Cânticos lemos: tu és toda bela, e não há mancha em ti.
Somente com a força da castidade, Nossa Senhora ouviu a profecia de Simeão: uma espada atravessará seu coração. Nossa Senhora é a mulher forte, é a casa edificada sobre a rocha. Mãe Imaculada. No livro de Salmos lemos: toda a glória da Filha do Rei lhe vem do interior. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó Cidade de Deus. Mãe intacta. Nossa Senhora é o templo mais sagrado, mais bonito, escolhido desde sua concepção para ser o santuário do Filho de Deus. Também no livro de Cânticos lemos: és um jardim fechado, minha irmã, minha esposa, jardim fechado, fonte selada. Mãe amável. Amável para Jesus, que tantas vezes o chamou com o doce nome de mãe. Amável para a humanidade, que vê nela a sua maior benfeitora. No livro de Cânticos lemos: como és bela, minha amada, como és bela, teus olhos são pombas. Mãe admirável. De Santo Efrem. A Virgem Maria põe no mundo seu Filho na virgindade. Amamenta aquele que nutre as nações. Em seu santo seio sustenta aquele que sustenta o universo. No Evangelho de Lucas lemos: bem-aventurado o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. Mãe do Bom Conselho. Conselho é um dos 7 dons do Espírito Santo, e Nossa Senhora sempre foi cheia do Espírito Santo. No Evangelho lemos: ela ouvia e conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Mãe do Criador. Por um desígnio e prodígio sem igual, Deus Criador do Universo dignou-se tomar a natureza humana no seio de Maria, na criação, e fazer dela sua mãe. A liturgia da Igreja canta: o Criador do gênero humano, nascido de uma virgem, faz-nos partilhar de sua divindade. Mãe do Salvador. No Evangelho de Lucas: e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Jesus salvou-nos, morrendo pregado na cruz. Depois de honrarmos a maternidade de Maria, honramo-lhes a virgindade, nas invocações seguintes: Virgem prudentíssima. Eva comeu um fruto que nos privou do banquete eterno. Maria Santíssima nos presenteia um outro, que nos abre a entrada do banquete celeste. Virgem venerável. O anjo Gabriel, enviado por Deus, diz: Ave cheia de graça. Do Evangelho de Lucas, lemos: Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E também: Bendita és tu entre as mulheres. Virgem louvável.
o louvor de Jesus à sua mãe. Quem é minha mãe, meu irmão, senão aquele que ouve e pratica a palavra de Deus? Nossa Senhora foi a que mais ouviu e praticou com perfeição a palavra de Deus. Virgem poderosa. Em Gênesis lemos: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Do Evangelho de Lucas: o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. E no Evangelho de São João: a mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandara. Virgem benigna. Tão benigna e tão boa que não pode ver as misérias humanas sem sentir-se impelida de socorrê-los. A benignidade é um fruto do Espírito Santo. Virgem fiel. Fiel ao corresponder aos impulsos da divina graça. Fiel ao seguir Jesus pelo caminho das humilhações até o Calvário. Fiel, enfim, não desiludindo nunca a confiança e a esperança que nela depositam os devotos. Do Evangelho de São Lucas: feliz a que acreditou, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Depois de elogiarmos devidamente a Virgem Santíssima, recorremos agora a uma série de figuras simbólicas para invocá-la. Espelho de justiça. Em outras palavras, espelho de perfeição cristã. Todas as virtudes podem ser admiradas no coração imaculado de Maria, como se admiram as belezas da natureza refletida numa fonte límpida ou num cristal polido. Nossa Senhora é puro reflexo de Deus. Sede de sabedoria. O corpo puríssimo de Maria foi durante 9 meses o templo vivo, a sede da sabedoria eterna, Jesus Cristo. No livro de Provérbios: a sabedoria edificou para si uma casa e levantou 7 colunas. Causa de nossa alegria. Maria deu ao mundo aquele que nos reabriu as portas do céu, e todos os dias nos alegra com novas graças e favores. Do Evangelho de São Lucas: donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois a tua saudação, quando chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Vaso espiritual. Nossa Senhora, qual vaso precioso, conservou intacto o tesouro dos dons espirituais. Qual vaso nobre guardou cuidadosamente na alma a graça santificante, e o seu seio foi morada de Jesus Cristo. Vaso honorífico. O corpo de Nossa Senhora pode ser comparado também aos vasos sagrados do altar, que contém o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo na Eucaristia. A Virgem é a patena, e o primeiro cálice em que se consagrou o pão dos escolhidos,
e o vinho que gera virgens. É também o primeiro cibório e sacrário em que se guardou Jesus pelo espaço de 9 meses. E quando Nossa Senhora tem em seus braços o divino infante e os mostra aos pastores e magos em Belém, Nossa Senhora parece ser o primeiro ostensório em que resplandece o sol da Eucaristia. Vaso insigne de devoção. A devoção de Maria, isto é, o empenho constante e presunçoso em cumprir com amor os deveres religiosos para com Deus, superou de muito a dos antigos justos e dos santos do Novo Testamento. Foi realmente insigne. Rosa mística. É uma bela lembrança a de representar sob figura da Rainha das Rosas, aquela que é a Rainha dos Santos. E qual rosa mística, formada pelas pétalas das mais excelentes virtudes, espalha o aroma de Jesus Cristo. Torre de Davi. O rei Davi tomou aos jubezeus a torre que dominava Jerusalém. Fortificou-a, provendo-a de munições, e lhe deu uma guarnição de heróis. Maria Santíssima é a torre inexpugnável da Nova Jerusalém terrestre, a Igreja militante. Lemos no livro de Cânticos: teu pescoço é semelhante à torre de Davi, que foi edificada com seus baluartes. Dela estão pendentes 1000 escudos, toda a armadura dos heróis. Torre de marfim. Maria é comparada a uma torre que tem a consistência e a alvura do marfim, porque é amada por Deus por sua pureza, e é a defesa invencível da Igreja por sua fortaleza. Casa de ouro. Maria é comparada a uma casa de ouro, porque abrigou em seu seio o Verbo encarnado, e o seu coração ardeu com a divina chama da caridade, a mais nobre e preciosa das virtudes, assim como o ouro é o mais valioso dos metais. Arca da Aliança. Desde os tempos do Êxodo, a arca foi sinal da presença de Deus no meio do povo. Era o lugar do encontro entre Deus e seu povo. Nela se guardavam as tábuas da lei mosaica, o maná que alimentou os hebreus no deserto e a vara de Araão que floresceu milagrosamente. Jesus Cristo é o novo Moisés que no Sermão da Montanha pregou a nova lei. Deixou-nos a Eucaristia, o alimento figurado no maná que conduz até a pátria celeste. E a vara de Araão simboliza a virgindade de Maria, que, sem concurso humano, gerou o Salvador. A força do Altíssimo envolveu Maria Santíssima com sua sombra, assim como a nuvem da presença divina enchia o tabernáculo onde repousava a Arca da Aliança. Porta do Céu. Nossa Senhora é chamada Porta do Céu,
porque por ela veio Jesus Cristo à terra. E por ela recebemos as graças que nos facilitam a entrada na morada dos bem-aventurados. A lua, com suas 4 fases, significa a inconstância dos sentimentos e vontades. Debaixo dos pés mortais, significa a firmeza da pessoa madura, serena e firme. Estrela da manhã. Antes de nascer o sol, brilha no firmamento como astro fulgurante a estrela da manhã. Belo símbolo de Maria, cujo aparecimento na terra anunciou para breve o nascer do verdadeiro sol da graça e da justiça, Jesus Cristo. As 4 invocações seguintes exaltam a misericórdia e bondade de Maria. Saúde dos enfermos. De Nossa Senhora nos vêm não só os bens espirituais, mas também os do corpo. Quem já não ouviu falar nas curas prodigiosas efetuadas nos santuários marianos, como em Lourdes, Medalha Milagrosa e Aparecida do Norte? Refúgio dos pecadores. Nossa Senhora é representada também como exercendo a mesma função que tinham no Antigo Testamento as cidades de refúgio, onde podiam se abrigar os que tivessem cometido algum delito. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, intercede pelos pecadores, libertando-os da morte eterna. Consoladora dos aflitos. Nossa Senhora, qual boa mãe, reanima o coração dos aflitos e desconsolador, e lhes infunde a paz da alma e a esperança nos gozos celestes. Auxílio dos cristãos. Este título glorioso foi intercalado na ladainha pelo Papa Pio V, depois da vitória de Lepanto. As últimas invocações exaltam a glória e o poder de Maria, Rainha do Universo. Rainha dos Anjos. Inferior por natureza aos espíritos celestes, por ser filha do homem, Maria supera pela graça e pela dignidade todos os anjos e reina sobre eles. Rainha dos Patriarcas. Esses veneráveis justos do Antigo Testamento, confiantes nas promessas divinas, dirigiam seus olhares para o futuro Messias. Maria é chamada sua rainha porque superou a todos na esperança e porque deu ao mundo o objeto de seus desejos. Rainha dos profetas. Desde a Anunciação, Maria conheceu todo o mistério da redenção. E somente aos poucos que os profetas tinham previsto algumas circunstâncias isoladas. Rainha dos Apóstolos. Depois de ter recebido no cenáculo a plenitude dos dons do Espírito Santo, Nossa Senhora foi até o fim de sua vida terrena
mãe e conselheira dos apóstolos. Favoreceu sempre a conversão dos povos, a cumprir todas as funções apostólicas conveniente aos seus estados de vida. O apostolado de Maria continua há 20 séculos. Inspira vocações, cria missionários e vela pela defesa da Igreja. Rainha dos Mártires. No Calvário, Maria foi, por sua constância e generosidade, o modelo dos mártires de todos os tempos, que ao sofrerem encontraram coragem na lembrança do martírio heróico de Maria Santíssima. Rainha dos Confessores. Nossa Senhora possui todas as virtudes dos confessores, isto é, daqueles que se distinguiram por uma vida mortificada, espiritual e virtuosa, contribuindo eficazmente para a glória de Deus e salvação das almas. A vida simples e moderada, o retiro e a união com Deus são os caminhos pelos quais a Virgem Santa chegou ao mais alto do céu. Rainha das Virgens. Virgem alguma foi jamais tão santa, tão pura, tão bela como Maria. Ela é a Rainha das Virgens, a Virgem por excelência. Rainha de todos os santos. Este título serve de conclusão à ladainha. Maria, sendo rainha dos apóstolos, dos profetas, dos confessores, dos mártires e das virgens, é natural que seja chamada rainha de todos os santos, ou seja, de todos aqueles que participam no céu da bem-aventurança de Deus. Rainha concebida sem pecado original. Com este título, honramos o privilégio insigne pelo qual, em previsão dos méritos do Redentor, ela foi preservada do pecado original e concebida em estado de santidade perfeita, assim como exige a porção de Mãe de Deus. Rainha assunta ao céu. Na bula Inefabilis Deus se diz: a Augustíssima Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo, de modo insondável desde toda a eternidade, com um único decreto de predestinação, imaculada na sua conceição, sempre virgem na sua maternidade divina, generosa companheira do Divino Redentor, que obteve triunfo completo sobre o pecado e suas consequências, alcançou por fim, como suprema coroa dos seus privilégios, que fosse preservada da corrupção do sepulcro e que, à semelhança do seu divino Filho, vencida a morte, fosse levada em corpo e alma aos céus, onde refugie como rainha à direita do seu Filho, Rei imortal dos séculos. Rainha do Santíssimo Rosário. O Papa Leão XIII promoveu a devoção do Rosário, por considerá-lo um dos melhores remédios para os modelos que atraiçoam e corrompem a sociedade de hoje, e intercalou esta invocação na ladainha. No desenho, vemos Nossa Senhora ensinando a São Domingos de Gusmão o modo de rezar o rosário, e pedindo-lhe
que divulgaste esta oração no mundo todo. Rainha da Paz. Durante a guerra de 1914, o Papa Bento XV acrescentou à ladainha esta invocação, desejando que os cristãos implorassem o auxílio de Maria a fim de que a paz voltasse a reinar sobre a terra ensanguentada. Encerramos a ladainha pedindo: Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.